Olá pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Bruno, estou aqui de volta com o nosso atualização eleitoral número 15 de 50. Então já tivemos aí 14 vídeos anteriores tratando de temas muito relevantes que serão importantes para suas provas de direito eleitoral. Hoje nós falaremos sobre impulsionamento de conteúdo. Você já ouviu falar do impulsionamento de conteúdo na campanha eleitoral? Qual que é o conceito? O que é o impulsionamento de conteúdo? Ele pode ir na campanha, pode ir na pré-campanha, nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Antes disso, eu queria pedir que vocês me seguissem lá no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Lá nós temos dicas diárias sobre essa disciplina que é maravilhosa. E também curtir esse vídeo, se inscrever no canal no YouTube, ok? Primeiramente, vamos conceituar impulsionamento de conteúdo. Vamos analisar o nome, impulsionar um conteúdo. Impulsionar é fazer com que um conteúdo ele chegue ao maior número de pessoas. E como que isso é possível? Quando eu injeto grana, bufunfa. Então, por exemplo, numa rede social, Facebook, você já deve se perguntar algumas vezes como que esse conteúdo chegou na minha timeline, na minha linha do tempo aqui do Facebook. No Instagram, da mesma forma. Como que determinados conteúdos chegam aos nossos olhos? Muitas vezes porque a empresa, a pessoa que está por trás, o veiculador daquele conteúdo, injetou grana, selecionou um público específico e você estava dentro desse público que foi selecionado. O impulsionamento de conteúdo, saindo da seara eleitoral, é muito comum, né? Quando você... Muitas vezes a gente fala, mas como que esse produto acabou de aparecer para mim? Eu acabei de conversar com um amigo meu, né? Então a gente sabe que a internet, né? A internet ela tem se aperfeiçoado, criando mecanismos, filtros aí para entender o consumidor e com certeza isso chegaria na seara eleitoral. Então quando um candidato ele deseja que o seu conteúdo, que a sua ideia, que o seu projeto chegue ao maior número de pessoas, que os eleitores conheçam aquele projeto e futuramente escolha ele na urna, ele muitas vezes vai injetar um valor ali, um dinheiro, para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas, contrariando, por exemplo, se ele publicasse normalmente aquele conteúdo na sua rede social, na própria rede social, e chegaria somente para aqueles amigos, né, do próprio Facebook. O impulsionamento de conteúdo é justamente isso, é essa veiculação de informação de uma forma em que previamente eu injete valores, né, pague por esse serviço, para que selecione um público específico e esse conteúdo chega a uma gama maior do que seria normalmente alcançado. Então, primeiramente, vamos ao conceito, né, de acordo com a disciplina da resolução que trata sobre propaganda eleitoral. O conceito do impulsionamento é justamente esse mecanismo ou serviço, né, que mediante contratação, então você paga por isso, com os provedores de aplicação de internet, potencializem, a palavra é essa, né, potencializar o alcance e a divulgação da informação para atingir usuárias e usuários que normalmente não teriam acesso ao seu conteúdo, incluída entre as formas de impulsionamento a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet. Então, impulsionar conteúdo é totalmente permitido. Mas aí você pergunta, professor, mas eu já li que propaganda paga não pode. Realmente, essa é a regra. A regra é que eu não posso ter propaganda eleitoral paga na internet, certo? Existem algumas modalidades permitidas de propaganda paga, como por exemplo na imprensa escrita. Eu tenho também agora o próprio impulsionamento de conteúdo, então eu tenho algumas exceções a essa regra. Tá? A regra geral é que eu não tenho, então, modalidade de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal, ou seja, é preciso que haja essa identificação, que ali trata de impulsionamento de conteúdo. Daqui a pouco vocês vão perceber alguns requisitos que precisa ter nesta veiculação, ok?
e contratado, pessoal, exclusivamente por partidos políticos, federações, coligações, candidatas, candidatos e representantes, ok? Bom, algumas regrinhas que precisam constar nesse impulsionamento. Tem que constar de forma clara e legível o número de inscrição no CNPJ, lembrando que o candidato vai ter o número de CNPJ e nessa propaganda deve constar esse número do CNPJ, ou CPF da pessoa que for responsável por esse impulsionamento, né? Além da expressão propaganda eleitoral. Então, quando esse conteúdo chegar aos seus olhos e for impulsionamento de conteúdo de campanha, precisa constar a expressão propaganda eleitoral. E isso é obrigatório, tá, pessoal? Caso não conste, acarreta sanções pecuniárias para esse candidato que violou essa disposição. E a pergunta final é: eu estou falando do impulsionamento de conteúdo na campanha e na pré-campanha. Antes de começar a propaganda eleitoral, a partir do dia 16 de agosto, na pré-campanha, eu já posso impulsionar conteúdo, impulsionar minhas ideias, apresentar como candidato, já que na pré-campanha tudo isso é permitido, desde que não haja pedido explícito de voto, desde que não seja um meio ou forma vedada durante a campanha eleitoral. É possível o impulsionamento de conteúdo também na pré-campanha? E a resposta é sim. Então, pode o impulsionamento de conteúdo no período pré-campanha, desde que não haja pedido explícito de votos e que seja respeitada moderação de gastos. Aqui é muito subjetivo, é claro que não está de forma objetiva o que vem a ser a moderação de gastos, né? Mas é óbvio que você vai ter essa pré-campanha trabalhando com certos limites. Imagina só você gastar na pré-campanha, ultrapassar justamente o valor que você teria direito na campanha. Então você tem que pensar que esses gastos têm que ser gastos moderados na pré-campanha. Até porque você vai economizar para a campanha eleitoral de fato, que é onde você vai pedir votos, né? Então tem que tomar cuidado com essa expressão moderação de gastos quando a gente fala de impulsionamento na pré-campanha. Ok? Então essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. A gente volta com mais atualização eleitoral. Tchau, tchau.